Esse fundo, que de fundo não tem nada, que é mais como se fosse um grande buraco negro, que suga recursos, né? Não tem recursos acumulados nele, em aplicações financeiras, etc. Nesse fundo, as contribuições dos servidores, aquela contribuição que o diretor falou, de 13,25, e mais a contribuição do Estado, servem para cobrir uma parte, né, dos benefícios que o fundo, uma parte das obrigações que o fundo tem que cumprir. O resto, o que fica faltando, por conta dessa insuficiência, o Tesouro cobre, como sempre cobriu antes disso. Já o fundo prévio, o fundo prévio foi criado como fundo de capitalização. Então, nele, como quem basicamente entrou são novos servidores, a gente teria no início só um acúmulo de recursos, sem ninguém recebendo. Agora começou a ter gente recebendo, mas muito pouco, né? Então, ao longo dos anos, ele acumularia recursos suficientes, provenientes da contribuição dos servidores, proveniente da contribuição patronal e principalmente proveniente também principalmente não, mas assim, tão importante quanto, né? Proveniente do rendimento das aplicações financeiras dessas contribuições, e essas seriam as fontes de recursos. Quando a gente fala em fundo prévio, a gente fala, fundo prévio, isso, mas na verdade são dois fundo prévios. A gente tem um fundo prévio apenas para os servidores civis e o outro apenas para os servidores militares. Essa é uma separação legal, cada um deles tem a sua própria lei, mas os fundos, tanto o civil quanto o militar, eles funcionam exatamente da mesma forma. Tá? Então a gente pode considerar como se existisse um sistema fundo prévio que é composto por duas partes. No fundo prévio civil entra quem? Os servidores civis do Estado, juízes, defensores públicos, promotores, conselheiros do Tribunal de Contas, mas todos aqueles que entraram no serviço público a partir da vigência da lei. Já no fundo prévio militar, quem entra são só os servidores militares, brigada militar. No fundo prévio, a gente tem uma alíquota de contribuição de 13,25 e o Estado entra com mais 13,25 como contribuição patronal. Eu coloquei ali as mudanças que houve nessa questão das alíquotas. Vocês podem ver que num período bem curto, entre 2011 e 2012, esse foi um ponto que teve bastante modificações, sofreu muitas modificações. O projeto de lei original do fundo prévio previa uma alíquota para ele de contribuição de 11%. E no regime de repartição simples, no fundo financeiro, de repartição simples, uma alíquota que podia variar entre 11% a 16,5%, dependendo do nível salarial do servidor. Acabou sendo aprovado como lei a alíquota de 11% do fundo prévio e de 14% para o fundo de repartição simples. Mas existia a previsão de uma redução da base lá, também para manter, de acordo com o nível salarial, para manter essa ideia de progressividade da alíquota no fundo de repartição simples. Acabou prevalecendo o quê? Depois de 2 anos, acabou prevalecendo a alíquota de 13,25%, tanto para o fundo prévio quanto para o regime de repartição simples. Mas o importante que eu quero falar nesse ponto aqui é que toda essa discussão sobre a alíquota, todas essas mudanças, ela passou muito mais por aspectos legais, sobre a possibilidade de ter ou não essa progressividade de alíquotas, e também sobre o caráter confiscatório, dependendo do nível que fosse cobrado de alíquotas, do que propriamente sobre a questão atuarial de sustentabilidade do sistema, de quanto que a gente precisa de alíquota para sustentar o sistema. Isso, essa decisão de 13,25%, que acabou sendo uma decisão muito mais política e judicial, pode ter tido implicações no futuro do fundo prévio, que depois a gente vai ver mais adiante. Bom, vamos ver então, lá em 2011 ainda, como é que o fundo prévio foi apresentado para a sociedade gaúcha. Justificativa do projeto de lei
que deu origem ao Fundoprév. Diz o seguinte: a presente proposta, portanto, apresenta uma solução estrutural para a Previdência Estadual, mantendo-a pública, permitindo a gestão paritária dos recursos previdenciários, apontando para o estancamento do passivo previdenciário e, por consequência, aumentando a capacidade de investimento do Estado. Tanto que a gente percebe aí que a gente tem uma justificativa bastante audaciosa, né? Está falando em solução estrutural, estancamento do passivo, ou seja, estancamento do déficit, liberando recursos para investimento no Estado. Isso lá em 2011. Vamos ver o que aconteceu realmente com o Fundoprév. Aqui eu estou com os dados um pouquinho mais atualizados, desatualizados do que o diretor ali trouxe, porque eu estou mostrando para vocês, todos os dados que eu vou trazer aqui são só dados públicos disponíveis na internet, que qualquer pessoa pode consultar. Então, está um pouquinho mais atrasado. Lá em 2011, então, começou a funcionar um novo sistema, 2 fundos. A gente vê então nessa tabela 1 a evolução do número de servidores ativos, que é vinculados ao sistema antigo, que é o fundo financeiro de repartição simples, e o sistema novo, que é o Fundoprév. Agora, para 2015, o diretor já trouxe que a gente está com 20 mil no Fundoprév, 20.700, mais ou menos, e no fundo financeiro, 106.213, então caiu bastante. Tá? O que a gente percebe aí? A gente está tendo uma substituição dos servidores do fundo financeiro por servidores do Fundoprév. Os do fundo financeiro vão se aposentando e os novos concursados vão entrando no Fundoprév. O que dá o ritmo de entrada dos servidores no Fundoprév são os concursos públicos, que nesse momento a gente não está tendo muitos. A gente teve um grande para a educação, grande para a segurança, mas outros concursos são suspensos por enquanto. E o que dá o ritmo da diminuição dos servidores ligados ao fundo financeiro, de repartição simples, são as aposentadorias. Bom, então, como eu falei, esses dados aí são um pouquinho mais atualizados que o diretor aí trouxe. Eu tirei eles do DRA. O DRA é o demonstrativo de resultados de avaliação atuarial. É uma avaliação atuarial feita para os fundos financeiros, para a Previdência dos Estados, está disponível no site da Previdência Social, do site do Ministério da Previdência. Tá? Então, isso aí são dados de 2014, mas é no base de 2013. Isso tá 2013. Então, em termos de número de servidores, a gente tem essa situação, agora com 20 mil e 106 mil no financeiro, mas como é que a gente está em termos de recursos? Então a gente vê aí a evolução dos recursos acumulados pelo Fundoprév, tá? Começo bastante tímido lá em 2011, 300 e poucos mil, é o ano de criação dele, foram poucos meses. E agora em agosto de 2011, até o diretor ali trouxe já os dados de setembro. Esses dados aqui eu tirei da página do IP. Setembro já com 430 milhões de reais acumulados. Que convenhamos que é uma situação atual do Estado, ter 400 milhões de reais acumulado em algum lugar é um montante razoável, não é nada desprezível. Então, vai ter gente querendo botar daqui a pouco. Onde é que fica esse dinheiro, então? O diretor aí deu uma pinceladinha, que fica lá, né, aplicado, por aí. Realmente, ele fica aplicado no mercado financeiro. Ele não financia o Estado nos depósitos judiciais, fica em fundos, que é onde a capitalização acontece. E em agosto de 2015, a situação das aplicações do Fundoprév era a seguinte. Bom, eu coloquei essa tabela desse jeito, e eu sei que vocês não conseguem ver muita coisa, né? Mas não tem problema, porque a ideia é você não conseguir captar. A ideia aqui é mostrar que o montante de recursos do Fundoprév está pulverizado em diversas aplicações financeiras. No caso, a gente tem aqui as aplicações, os valores do Fundoprév civil, tá? E a gente vê que tem aplicações no Banrisul, no Banco do Brasil, no Banco de Brasília e na Caixa Econômica Federal. Vários fundos de renda fixa e de renda variável. Tá? Qual grande mais? Tem que perguntar para os gestores lá, né?
E isso vai mudando, essa carteira vai mudando ao longo dos meses, né, conforme o entendimento do comitê de investimento, para tentar atingir a meta a pagar. Mas, enfim, o diretor até falou, todas essas aplicações, por imposição legal, têm que ser feitas em bancos oficiais, por isso que são esses bancos, não o Bradesco, o Itaú, ou outro banco qualquer. Então, essa carteira vai mudando ao longo do tempo, de acordo com as decisões de um comitê de investimentos, que segue as diretrizes de um plano de investimentos, e quem faz é o gestor do Fundaprév, que é o IP. Anualmente, o IP faz um plano de investimentos, e esse comitê de investimentos aplica ele, fazendo um acompanhamento dessas aplicações e tomando as decisões sobre onde que ele coloca o dinheiro, de onde que ele tira, e assim por diante. Aqui um pouquinho mais perto, a gente tem os mesmos dados da outra tabela, só que para o Fundaprév militar. Ali diz janeiro de 2015, ali em cima, mas na verdade está errado, é agosto de 2015, a posição de agosto de 2015. Então, a gente vê, ele tem aplicações no Banrisul, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, eles são separados, mas são iguais. Então, a gente olha esses números aí, pensa que o Fundaprév está indo super bem, né? Porque, afinal de contas, já tem 20 mil seguidores nele, tem 400 e tantos milhões acumulados. Bom, tem alguns pontos, né, que mostram que talvez a coisa não seja tão boa quanto parece. Assim, a princípio. Tem alguns desafios aí para a gente enfrentar. Em termos de rendimento, o diretor Ari até mencionou que é realmente bem desafiador no nosso contexto de crise, tentar ter uma boa rentabilidade. Né? E a gente pode observar que, em termos de rendimento, dos 3 anos aí que a gente tem os dados, um deles, 2013, a gente teve uma rentabilidade negativa no Fundaprév. O Fundaprév perdeu um pouco de dinheiro. Isso pressiona o resultado dos outros anos, tem que buscar esse resultado, né, mais adiante. Então, 2012, rendimento positivo, 2013 negativo, 2014 positivo. Em relação à meta que o gestor se propõe a atingir, todos os anos é estabelecida uma meta de rentabilidade e o gestor vai correr atrás dessa meta ao longo do ano, fazendo fazendo a alocação de recursos na carteira. O que a gente vê? Que a meta foi superada em 2012, a gente teve uma rentabilidade negativa em 2013, a meta foi superada em 2014 e 2015, por enquanto, abaixo da meta ainda. Então tem alguns meses ainda para correr atrás desse resultado e tentar reverter esse cenário. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha então no outro gráfico que vai mostrar um pouco sobre o futuro do Fundaprév. Aqui nesse gráfico a gente tem 2 informações bem importantes. A linha vermelha é a projeção das reservas do Fundaprév. Então vocês podem observar que as reservas elas vão crescendo até meados de 2050. Então, em determinado ponto, lá em 2055, o valor que entra das contribuições, que é os 13,25% do servidor, mais os 13,25% da contribuição patronal, esse valor é menor do que aquilo que sai por pagamento de benefícios e de pensões. Então, rapidamente, todo o recurso que foi acumulado vai sendo consumido. De modo que por volta de 2070, lá para 2072, os recursos já se esgotaram. E em 2075, que é o último ano que eu coloquei aí no gráfico, a gente já tem um déficit chegando perto de 6 bilhões por ano. A linha verde ali embaixo está mostrando os déficits do sistema de repartição simples, do fundo financeiro de repartição simples. Então, o que a gente observa é que continua existindo déficits no sistema de repartição simples que vão crescendo, ou seja, a situação ainda vai piorando, até por volta de 2027, 2030, e depois disso começa a se reduzir gradualmente. O grande problema é que a gente pode estar trocando um déficit pelo outro. Porque a partir de 2055,
quando o déficit do fundo financeiro? O fundo financeiro está em extinção. E quando ele começar a diminuir para 2 bilhões, 1 bilhão por ano, e depois montantes abaixo disso, o fundo prévio vai estar consumindo rapidamente suas reservas a taxas primeiro de 2, depois de 3 e logo adiante acima de 5 bilhões por ano. Então, a gente pode estar trocando, quando um estiver melhorando, o outro vai estar se deteriorando. O que diz o Tribunal de Contas do Estado sobre o fundo prévio? Diz o seguinte: os cálculos atuariais efetuados para o período de 2013 a 2087, no entanto, projetaram déficit para o fundo prévio. O que diz a consultoria atuarial do Banco do Brasil, contratada pelo IP, sobre o fundo prévio? A reavaliação atuarial do Fundo Previdenciário do Rio Grande do Sul, que é o fundo prévio, revelou a existência de um déficit atuarial, evidenciando a insuficiência do custeio atual em relação às obrigações previdenciárias assumidas pelo referido PG. Vamos dar uma olhadinha nos números que esclarecem um pouco essas frases. A gente tem um conceito bastante importante em fundo de previdência, que é a questão da reserva matemática. Reserva matemática, curto e grosso, é quanto o fundo deveria ter hoje para fazer frente às suas obrigações futuras. Então, é quanto que ele tem que ter. Já a reserva constituída, outro conceito, é quanto que o